Queremos falar aqui num texto tão especial para nós, texto em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 até o versículo 18 para a nossa meditação. Abra sua Bíblia. Hoje nós iremos falar sobre Ana, uma mulher de oração, uma mulher que não abriu mão de seus sonhos, o desejo que ela tinha de ser mãe e cuidar dos seus filhos para a glória de Deus. Então vamos ler esse texto, que diz assim o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 18. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amarguras de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E o seu semblante já não era triste. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, que a tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração. Abençoa os irmãos que estão aqui no templo adorando o Senhor e aqueles que estão em casa acompanhando a transmissão. Toque nos corações, ó Deus, e que vidas sejam edificadas pela tua verdade, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Na terra não há tristeza que o céu não possa curar. Veja bem, esta mulher era uma mulher atribulada de espírito. Mas Ana tinha um sonho, e o sonho que ela nutria no seu coração era de ser mãe. E esse sonho alimentava a sua vida. No entanto, Ana, ela tinha um problema insolúvel para os homens, mas para Deus tudo é possível. E por isso, ela o apresentava a Deus. Ana era estéril, ela não abria mão de ser mãe, de ter filhos. Ana sofria toda sorte de zombaria, de chacota, de deboche, de escárnio, de desdém, de sua rival chamada Penina. Penina não queria a sua felicidade. Penina era mãe, era sua rival. Mas ela não retribuía o mal com o mal. Ana não era uma mulher rancorosa. Ana não mergulhou o seu coração nas águas turvas da incredulidade, mas ela derramou a sua alma perante o Senhor. Ela falava com Deus, ela conversava com Deus. Ana não se revoltou com o sacerdote Eli pelo seu mau juízo a seu respeito, chamando-a de bêbada, de embriagada, mas prontamente acolheu a sua palavra quando ele falou como profeta de Deus. Ana respondeu: eu não sou mulher do maligno, a filha de Belial, eu sou uma serva de Deus, que venho derramando a minha alma
perante o Senhor. Ana derramava a sua alma perante Deus, em oração. Ela clamava a Deus, ela falava com Deus. E aqui nós podemos perceber que o Senhor atendeu o clamor de Ana, e ela foi mãe do primeiro filho, chamado Samuel. E aqui nós podemos aprender algumas lições com a vida de Ana. Em primeiro lugar, Ana nos ensina que Deus é o Deus das bênçãos. O texto diz que Ana se levantou e orou ao Senhor. E nós devemos também tomar essa atitude, tomar uma atitude de orar ao Senhor, levar os nossos problemas a Deus. Ele é o Deus das bênçãos. Ana não apenas buscou as bênçãos de Deus, mas ela buscou o Deus das bênçãos. Ela orou ao Senhor. Deus é mais importante do que as bênçãos de Deus. Por isso, ela buscou a face do Senhor e derramou a sua alma perante o Senhor em oração. É isso, meus irmãos, que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus seja o primeiro no nosso lar, na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Devemos saber que Deus é a fonte das bênçãos. Por esta razão o salmista chega a dizer: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ana orou de coração. O texto diz que Ana só no coração falava, ela só movia os lábios em oração. Ninguém ouvia nenhuma palavra que saísse da sua boca, porque ela falava de coração, diante de Deus. Ela movia os lábios, mas ninguém escutava nenhuma de suas palavras, porque ela derramava a sua alma perante o Senhor em oração. Nas palavras de John Bunyan, ele chega a dizer que é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Ana orava de coração, ela falava com Deus, e ela derramava o seu coração perante o Senhor, porque ela cria, no Deus das bênçãos, naquele Deus que supre as nossas necessidades, naquele Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Jesus diz o seguinte: o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Nós devemos buscar a face de Deus em oração, como fez Ana. Mas a segunda coisa que nós aprendemos com Ana é que nós devemos dedicar tudo que somos e temos a Deus. Ana fez um voto de consagração, o voto da dedicação, o voto da entrega. Ela diz ao Senhor, ela falou com o Senhor, ela disse para o Senhor: se o Senhor me der um filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida. Então nós podemos ver que antes de receber o seu pedido, ela consagrou o seu pedido a Deus. Antes de receber o filho em seus braços, ela o devolveu ao Senhor. Ana dedicou o seu filho antes mesmo de tê-lo, antes dele nascer. Ana queria ser mãe, mas não dona de seu filho. Ela queria dedicar o seu filho a Deus, consagrar o seu filho a Deus, consagrar a sua família a Deus. Ana sabia que o seu filho veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado a Deus. É isso mesmo, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Os nossos filhos são presente de Deus para nós, e nós devemos devolvê-los para Deus, porque eles são herança de Deus, eles são promessa de Deus, e eles devem ser dedicados a Deus. Jesus chega a dizer o seguinte: deixai-me a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Nós devemos consagrar os nossos filhos a Deus. Nós devemos dedicar os nossos filhos a Deus. Samuel não foi um ídolo para Ana, pelo contrário, ela o dedicou para Deus, para ser uma bênção no mundo e para o mundo, para que ele fosse profeta, sacerdote e rei, juiz em Israel, um grande homem de Deus. Ela entregou o seu filho para Deus. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos dedicar a nossa casa a Deus.
Quantas casas quebradas, quantas famílias destruídas, quantos filhos das drogas, quantos filhos sendo instrumento nas mãos de Satanás. E nós devemos dizer: eu não quero abrir mão da minha família para Deus, eu quero dedicar os meus filhos para Deus. Eu não criei filhos para povoar o mundo, eu não criei filhos para serem instrumento de Satanás, eu criei filhos para a glória de Deus. Nós devemos dedicar os nossos filhos a Deus, como fez Ana. Samuel, ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor, ele nunca experimentou o mundo. Desde a tenridade, Samuel foi um servo de Deus. Deus começou a falar com Samuel desde a infância. Ele ouvia a voz de Deus, Deus se revelava a Samuel, porque esta mãe piedosa, Ana, esta mulher cheia de graça, dedicou a sua casa para Deus, dedicou o seu filho para o Senhor, consagrou o seu filho para Deus. Faça isso. Eu não sei como está a sua casa, a sua família, como estão os seus filhos, Deus sabe. E é por isso que você não pode abrir mão dos seus filhos, que você possa orar pela sua família e que você possa dedicar os seus filhos para o Senhor. Mas em terceiro lugar, Ana nos ensina que Deus transforma a nossa tristeza em alegria. Ana se sentia amaldiçoada, ela era estéril, e porque que o Senhor é quem concede filhos e não concede filhos a mim, quem sabe ela pensava isso. É o Senhor é que cerrou a minha madre. E Ana se sentia amaldiçoada, porque naquele tempo uma mulher não ter filhos era como se fosse um vexame, uma maldição. Ana se sentia desprezada, a sua rival a provocava continuamente. Veja bem que essa mulher não era uma serva de Deus. Quem sabe era uma mulher religiosa, mas não temia Deus. Ela colocava sal na ferida de Ana. Ela a provocava, a irritava, dizendo: olha, Deus fechou a sua madre, você nunca vai ser mãe, você nunca vai conseguir carregar nos braços um filho nascido do seu ventre. Quem sabe Penina queria matar os sonhos de Ana, desanimá-la de orar, de derramar a sua alma perante o Senhor. Penina era sua rival, era uma mulher maligna, filha de Belial, que a provocava. Toda pessoa que às vezes que não sente a compaixão por outras pessoas, mas usa a fraqueza de alguém ou a dor de alguém para pisar, essa pessoa não é de Deus. E Penina não era uma mulher de Deus, era uma mulher que provocava Ana, que queria o seu mal. Ana se sentia humilhada pelo fato de não ser mãe. Ana queria ser mãe, por isso ela chorava e não comia. Ana tinha uma tristeza profunda, aquela tristeza de alma. E o seu marido lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E ela ficava silente, calada. No entanto, Deus tirou a tristeza do seu coração. Um dia ela estava orando no templo e ela orava e chorava. O sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, um sacerdote sem discernimento, um sacerdote que não sabia medir as suas palavras, um sacerdote que não conseguia entender a aflição do coração daquela mulher, Ana. E ela disse para o sacerdote Eli: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Veja bem, quem sabe ela ficava horas e horas ali no templo, diante do Senhor, falando com Deus, conversando com Deus, derramando a sua alma, chorando diante do seu Senhor, chorando diante do seu Salvador, chorando diante daquele que é o dono da sua história, da sua existência, e ele não teve discernimento. O sacerdote então diz: vai-te em paz. Depois que ela disse essas palavras, e ele então diz: o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti.
E o texto conclui dizendo assim: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja bem que quando a gente está triste, o semblante da gente também fica triste, porque é uma dor no coração, é uma dor de alma, e o semblante da gente fica batido. Aquela mulher tinha um semblante triste, mas desta vez ela saiu daquele templo, daquele momento de oração, com o seu semblante diferente, porque Deus abençoou, porque Deus a curou, porque Deus tirou a sua esterilidade, porque Deus a fez fértil, e Ana recebeu aquilo que ela pediu. Deus mudou a sua sorte. Podemos dizer como Oscar Wilde, onde a tristeza há um propósito divino. Em outras palavras, não há tristeza sem propósito divino. A Bíblia diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o salmista chega a dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E Ana, naquela aflição, ela aprendeu tantas coisas de Deus, que Deus é quem pode responder às nossas orações, e que a vida só tem sentido quando a gente está na presença de Deus. Davi chega a dizer o seguinte: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Deus restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Veja o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós podemos ter esta alegria no Senhor. É o Senhor quem restaura a nossa sorte, é o Senhor que muda o nosso semblante, é o Senhor que coloca alegria no nosso coração, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. A Bíblia diz ainda, meus irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus disse que a alegria que Ele coloca dentro de nós, ninguém poderá tirá-la. Ninguém pode tirar a alegria que Jesus coloca dentro de nós. Alegria do perdão, alegria da salvação, alegria de pertencer ao Senhor, alegria de uma esperança além desta vida, alegria da ressurreição, da paz, que só Cristo pode dar. Então Deus transformou a tristeza de Ana em alegria. Deus lhe concedeu um filho chamado Samuel, o qual ela o dedicou ao Senhor, consagrou esse menino a Deus, devolveu o seu pedido a Deus, devolveu o seu filho para Deus. E quando a gente lê 1 Samuel capítulo 2, nós podemos ver a oração de Ana. Ela vai para o templo, ela consagra o seu filho a Deus, e ela faz um cântico de louvor ao Senhor, dizendo: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Veja bem que agora Ana está rindo do deboche dos seus inimigos, da sua rival, que achava que ela não poderia ser mãe, nem seria mãe, mas Deus mudou a sorte de Ana, e a fez uma mulher feliz, abençoada, e ela se alegrava na salvação que vem do Senhor. O Senhor é a nossa salvação. Meus irmãos, o que essa história tem a ver comigo e com você hoje? Será que nós podemos aprender algumas coisas deste texto para a nossa vida? Quais implicações dessa narrativa para a minha vida? A primeira coisa: não abra mão dos seus sonhos lícitos e bons. Não abra mão daquilo que Deus tem para realizar na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Alguém disse que o homem que não sonha é um homem que não vive. Veja bem que esta mulher sonhava, e o desejo de Ana era ser mãe. E se você não puder ter filhos biológicos, tenha filhos espirituais, tenha filhos do coração,
tenha filhos por adoção. Vejam bem que Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Jesus foi adotado por José, marido de Maria. Tenha filhos espirituais. Dona Lina Martelli, ela não casou, não teve filhos biológicos, mas ela teve muitos filhos ali na Somerhel, Sociedade Missionária de Recuperação Humana, na Somerhel, e ela teve muitos filhos no coração, filhos espirituais, uma mulher que servia a Deus e que resgatou muitas crianças da cadeia pública de Governador Valadares na década de 1960, e essa mulher morreu nesta instituição, na Somerhel, servindo a Deus. Então que você possa sonhar grande, de ter filhos biológicos, mas também filhos do coração, filhos espirituais, de ganhar vidas para Deus. Não abra mão dos seus sonhos por causa da rivalidade, por causa da perseguição, por causa do deboche, da zombaria das pessoas, que você possa perseguir os propósitos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida, os desejos de Deus para o seu coração e para a sua história. A Bíblia diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sirva ao Senhor, sirva a Deus, corra atrás dos seus sonhos, dos seus propósitos, para a honra e glória do Senhor. Mas, em segundo lugar, creia que tudo é possível para Deus. As pessoas olhavam para Ana e pensavam assim: não vai ser mãe nunca, ela é estéril. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus abre portas onde não há portas, abre caminhos onde não há caminhos. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, e o povo passou a pé enxuto. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A palavra de Deus diz para nós: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas em terceiro lugar, não seja insensível com a dor alheia. Se alguém estiver sofrendo, ajude, não critique. Não faça como Penina, que ficava provocando a sua rival, sendo uma pedra de tropeço na vida de Ana, querendo o seu mal, querendo afligi-la além da sua dor, não tendo aquela sensibilidade de poder olhar para Ana e ter pena, compaixão. Então não seja insensível também como Eli, que acusou Ana de haver bebido vinho demais, quando na verdade o que ela estava fazendo era derramar a sua alma perante o Senhor. Não seja insensível como foi Eli, um homem sem discernimento, um homem que não tinha sabedoria de Deus, mas a acusou de uma mulher embriagada. Mas ela estava ali no templo chorando, derramando as suas lágrimas perante o altar de Deus, perante o Senhor, e falando com Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Mas, em quarto lugar, a quarta lição que nós podemos aprender aqui: ofereça para Deus o que você tem de melhor. Vejam bem que Ana disse para o Senhor: se o Senhor me der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela ofereceu esse filho, o melhor que ela tinha. Deus, meus irmãos, não quer a sobra. Deus merece o melhor. Da nossa renda nós devemos entregar as primícias, o nosso dízimo. Sempre Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Dê para Deus o melhor lugar na sua vida, nos seus sonhos, nos seus planos. Não o resto do nosso tempo, a sobra da nossa renda, o pior do nosso rebanho. Para Deus tem que ser o melhor. Ele nos deu tudo. Ele nos deu a vida, a respiração, o pão de cada dia, as vestes, o trabalho, a saúde para trabalhar. E sobretudo, Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Para Deus tem que ser o melhor, porque Ele nos deu o melhor. Ele nos deu Jesus. A Bíblia diz o seguinte:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu o melhor, nos deu o seu próprio Filho. Segundo David Livingstone, que foi um médico missionário na África, até a morte, onde ele foi achado morto de joelhos e orando a Deus. Ele morreu orando, e ele diz o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus nos deu o melhor, nos deu Jesus. Charles Studi, ele foi um missionário na China, na Índia e na África. Ele ganhou mais de $500 mil de uma herança do espólio do seu pai, e ele investiu todo esse dinheiro em missões. E alguém diz assim para ele: olha, você está dando muito dinheiro para as missões. E ele diz o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. E ele foi missionário nesses 3 continentes, na China, na Índia e na África. Um missionário que deu a sua vida e consagrou o seu lar, consagrou a sua história, consagrou tudo para Deus. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Dê o melhor para Deus. Faça como Ana, que devolveu o seu filho para Deus. E Samuel foi uma grande bênção em Israel. Samuel serviu o Senhor desde a tenridade no templo, sendo sacerdote, profeta e juiz. Que bênção quando a gente consagra tudo para Deus e devolve tudo para Deus, porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Deus abençoe os irmãos que estão aqui no templo, e que Deus abençoe a sua vida, você que acompanhou essa mensagem até agora. Eu gostaria